Eu sou a Vivian Calderoni, sou da Conecta Direitos Humanos, uma das organizações que compõe a Rede Justiça Criminal. E, juntamente com a Rafaela, representante do DDH, que é outra organização que compõe a rede, vamos moderar essa primeira mesa do evento, Mediação, Conciliação e Justiça Restaurativa. Quer se apresentar? Tá. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Rafaela, eu sou advogada no Instituto de Defensores de Direitos Humanos. O Tiago Melo, né, que seria o nosso representante aqui na mesa, ele teve um probleminha com o voo dele, e aí ele vai chegar um pouquinho atrasado, então eu vim substituí-lo. Espero que à altura. Você começa a apresentar? Não, pode apresentar. Bom, eu vou, então, começar os trabalhos. Eu queria convidar o Pedro Strozenberg, secretário executivo do Instituto de Estudos da Religião, ISER, lá do Rio de Janeiro. Pedro. Também convido o doutor Egberto de Almeida Penido para compor a mesa, que é juiz de Direito da Infância e Juventude, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, e coordenador do Centro de Estudos de Justiça Restaurativa da Escola Paulista da Magistratura. Bom, e a gente teria como terceira convidada a Fabiana Costa Barreto, que é promotora de justiça no Distrito Federal e foi membro do grupo de trabalho que elaborou o projeto do novo escopo da Política Nacional de Alternativas Penais. Ela está um pouquinho atrasada, mas, quando ela chegar, vai se sentar aqui diretamente. Prazer estar aqui dialogando nesse tema apaixonante, com figuras de parcerias de longa data, de muitas construções, e que a gente vai se encontrando por diferentes temáticas, né? E essa, certamente, é uma das que nos move e nos desafia para uma sociedade com mais segurança, com mais justiça, com mais participação, com mais democracia. Então, em grande medida, são temas da... Nada, Carol. São temas de uma perspectiva de uma construção de uma nova sociedade. Prazer dividir novamente com o Egberto essa mesa. A gente tem se encontrado também em algumas ocasiões nessa dobradinha, né, mediação, justiça restaurativa, com tantas semelhanças, com algumas também particularidades, diferenças, mas sobretudo, procurando novos caminhos, né, novos desafios. Eu acho que isso nos une, isso nos aproxima, e, assim como a mediação e a justiça restaurativa, que a gente vai ver muitos caminhos percorridos de forma semelhante e outros tantos com as suas diferenças, e por isso que a gente está aqui partilhando dessa mesa. Queria, antes de começar, agradecer, estar na casa aí da Maíra e da Marta, né, duas também super parceiras nesse diálogo das alternativas penais, poder estar com a Heloísa e com o Renato e com o Vitor, né? Heloísa que nos abriu uma porta fundamental quando esteve no DEPEN, quando esteve à frente das alternativas penais, e depois de um tempo mais difícil, tenebroso, agora com as portas se abrindo novamente com o Renato e com o Vitor, como um processo, digamos, de construção da política de uma maneira mais participativa, mais dialogal. Então, realmente, esse auditório, e aí tantos outros, né, parceiros, enfim, Carol, Juana, parceiros aqui de São Paulo, que fazem essa duplazinha com a gente lá no Rio, e aí com a renovação que o Sou da Paz merece e precisa, com a chegada do Ivan, também uma grande alegria. Enfim, feita essa breve introdução de chegada, de quase que um pedido de bênção, de autorização de estar aqui, gente cariocas e paulistas, sempre temos também as nossas diferenças, mas sempre com muito carinho, muito respeito, sobrevoando, assim, sair do Rio de Janeiro com aquela vista, né, da Copacabana, assim, Barra Ipanema. Vai jogar na cara. Não, é que é diferente, né? Assim. A gente vem, convida. Foi só porque agora me toquei dessa diferença, que era mais... Só agora. Não, mas brincadeira. Brincadeiras à parte, é sempre uma construção muito, muito gostosa poder estarmos juntos nessa. E aí o que eu trouxe, de fato, assim, algumas iniciativas de provocação da reflexão
dessa temática de mediação e alternativas penais, né? Nem é uma fala exclusiva de mediação e nem também uma pureza das alternativas penais. É ver que interfaces que a gente tem. E o lugar que eu falo é o lugar do ISER, da sociedade civil, de um espaço, digamos, de uma construção feita a partir da ótica da sociedade civil. Não é de uma lógica do Estado, é uma lógica mais, digamos, mais crítica e mais transformadora, mas sempre dialogando com o marco referencial das políticas públicas, da construção das políticas públicas. Então, o que eu acho que a mediação nos traz aí de elementos centrais que dialogam com alternativas penais? Primeiro, a ideia da priorização dos conflitos, né? Valorização do conflito como a sua essência, né, de atenção. Potencialização do diálogo, promoção de entendimentos das partes, preocupação com sustentabilidade, visibilização dos conflitos, valorização das práticas comunitárias, reflexão combinada com ação. Quer dizer, tem muito a ver com a ideia de que é na ação que você consegue concretizar a política, né? Quer dizer, a importância da conceituação, a importância da normatização, mas, sobretudo, sendo capaz de influenciar a ação, influenciar o dia a dia. Efetividade e operacionalidade, diversidade de atores envolvidos e adequação de características locais. Então, a gente consegue, digamos, com temas que são centrais para a mediação, também começar um diálogo sobre alternativas penais. E aí, um pouquinho de como é que a gente aqui do ISER, como é que esse campo assim, da mediação comunitária, de uma lógica da mediação pública, digamos assim, um pouco como é que a gente vê, né? Quer dizer, a mediação como parte de um contexto coletivo, né, comunitário, de reconhecimento da cultura local, né, numa perspectiva individual, que consegue reconhecer o indivíduo, particularizar o indivíduo, mas, sobretudo, é capaz de pensar o contexto onde esse indivíduo está inserido. A ideia de responsabilidade, né, pelas atitudes que se toma, que se tem. Ei, Fabi, que delícia. A mediação que se baseia na convivência entre as diferenças, o reconhecimento, o respeito, a capacidade que a gente tem de dialogar com as diferenças, né? Uma cultura de diálogo e de gestão. Então, essa perspectiva de construção de uma cultura do processo dialogal, né, é fundamental, e uma perspectiva equilibrada entre o mundo jurídico e o mundo real, né? Quer dizer, tomando em perspectiva de que a gente vive uma sociedade legal, mas, muitas vezes, a aplicação das regras são distribuídas muito desigualmente, né? Então, a gente vive uma situação de desigualdade e algumas também de iniquidade, né? Então, nem sempre o melhor caminho é o caminho também legal. Então, uma certa dose de rebeldia é saudável. É democrática, no sentido que estimula a participação e constrói as alternativas mais adequadas para cada caso, para cada situação. Então, só como uma definição mais clara da mediação, com foco, né, na ideia de participação e na pedagogia do conflito, é que a mediação tem um caráter pluralista, né, ela convive com diferentes mecanismos de lidar com o conflito, ela não é exclusivista, ela não é referente de contradição em relação a outras, ela é plural nesse sentido. Ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade de ser focada, de ser específica, de respeitar características dos indivíduos, né? Mesmo eles sendo considerados como parte integrante de um coletivo, mas o foco é no conflito, é nas pessoas e é naquela situação concreta e efetiva. Ela tem a permeabilidade de transitar em ambientes formais ou informais, eu diria, inclusive, legais e ilegais, que eu acho também é um desafio que a gente assume pouco, né? Acho que essa transitoriedade de cenários que a gente convive, né, regularmente. Então, um exemplo que
que a gente estava discutindo, enfim, sei lá, recentemente, só para fazer uma discussão que a gente está tendo lá no ISER, sobre essa questão da violência nos programas habitacionais, né? Especialmente Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, como é que você lida com uma situação de uma mudança, quer dizer, com toda a importância dessa política inegável, né, histórica, o avanço que ela significa em termos de conquistas de direitos, reconhecimento de direitos, mas exige um processo de transição, né, e de atenção pública, né? Não dá para a ação pública deixar a regulação privada isolada, né? Então, como é que a gente trabalha com esse período de transição, de que a pessoa sai de uma determinada situação de convívio, de organização comunitária e se coloca numa outra situação, né? Muitas vezes as pessoas que estão ali, não conheço aqui o caso de São Paulo, mas pegando alguns exemplos do Rio, muita gente nunca morou em elevador, né? Com prédio com elevador, em alguns casos passam a morar. A ideia de síndico, né? De construção do síndico, qual é o papel que o síndico passa a exercer, aquele tipo de vivência numa coletividade que é baseada na propriedade, como essa construção de parceiro. Então, é preciso um processo de temporalidade que conviva com aonde se quer chegar, né? Ou, no caso das favelas, lá no Rio, a gente discutia muito isso com as UPPs, de que não dá para você chegar e dizer assim, olha, então, agora, a partir de agora, a presença da polícia significa o cumprimento absoluto e regular da lei. Como é que você convive com isso, né? Como é que você administra isso? E para o policial também, qual é a margem que ele tem de administração disso? A gente ficava falando é uma publicação do ISER, vou só mostrar aqui, só tem uma, ainda não escolhi para quem que a gente vai dar, mas nessa publicação aqui do ISER, a gente discute a questão de sociabilidade, assim, e tem um dos artigos é o mototáxi, né? Então, como é que administra um mototáxi? No Rio, o mototáxi não é regulamentado, né? Então, ela é uma atividade ilegal. Mas você vai lá na Rocinha, e aí a polícia que se instala lá, o PP que se instala lá, como é que ela maneja com a questão do mototáxi? Ela proíbe, ela regulamenta, ela trata uma atuação ilegal e transforma isso numa atividade regular, tem um bem superior que precisa ser levado em consideração para isso. Então, eu diria assim, a gente tem um período de transição entre o informal e o formal, mas também entre o legal e o ilegal, que precisa ser reconhecido e tratado. E eu acho que, de alguma medida, a mediação ajuda nesse ponto, né? Então, ela tem um caráter eminentemente pedagógico, portanto, ela precisa se alimentar de um processo de informação. A pessoa que chega para uma mediação precisa ficar diferente quando sai, não precisa ter o acordo, né, das grandes discussões, mas ela precisa sair diferente. Ela precisa conhecer informações, refletir diferente. Aí é uma mediação que funcionou, né? Pode não ter chegado a um acordo, pode não ter um cumprimento ali firmado pelas partes, mas, se ela assume o seu caráter pedagógico, ela atinge, digamos, uma das suas finalidades. E ela tem um sentido prático muito forte, né? Ela se concretiza a partir da ação. Então, a mediação é ainda uma desses institutos que, conceitualmente, é importante, tem marcos, tem diretrizes, mas o que faz a grande diferença é a sua implementação. Então, nesse sentido, é uma política que vai assumindo a característica diferente de cada localidade. Se você pega o Ministério Público do Ceará, o Ministério Público do Ceará faz mediação, uma mediação comunitária, assume isso na sua institucionalidade. Difícil imaginar um Ministério Público, salvo honrosas e especiais participações, mas é difícil imaginar um Ministério Público dialogando, né, como um ente dialogador da nossa sociedade. E o Ministério Público do Ceará é uma das principais iniciativas de mediação comunitária no país, por exemplo. Sei lá, o Tribunal de Justiça do Maranhão, né? Imagina a Justiça do Maranhão, o que ela pode representar.
tem um núcleo de mediação lá que funciona. Em grande medida, funciona porque tem um juiz, porque tem um promotor, porque tem 3 promotores, sei lá, tem 2 juízes que puxam essa iniciativa. Mas ela é uma prática que tem sido cada vez mais reconhecida dentro também da institucionalidade do mundo do direito tradicional. Agora, a mediação tem muitos limites, né? Quer dizer, ela tem limites. Ela não tem um marco regulatório. Então, mediação hoje é um tema livre, né, de livre associação. Muitas pessoas vão caracterizando a mediação de diferentes maneiras, né? E o que eu pessoalmente não acho de todo ruim, mas confunde, né? Mas deixa uma brecha aí para aquela coisa. Rebelião em Pedrinhas. Então vamos fazer mediação. Não dá para fazer mediação numa rebelião. Dentro dos marcos dos princípios da mediação, não dá para você fazer, numa situação de coerção, numa situação de violência, mediação. Mas, no imaginário geral, vai aparecendo um fantástico, assim, a mediação em Pedrinhas, etc. Então, não tem um marco regulatório que estabelece um certo limite em termos de implementação da política pública. Ela não é milagrosa, né? A gente, em grande medida, fica procurando soluções milagrosas para resolver o problema da violência, o problema da convivência entre as diferenças. Não tem pesquisa de aplicação de resultados. Acho que a Fabi andou percorrendo aí algumas iniciativas, vendo algumas coisas, e ela é muito mais interessante escutando os casos do que propriamente vendo, digamos, as medições, os resultados, né? Esse é um dos dramas que a gente vivencia, né, Gilberto? No sentido de que a gente lida tão ou mais com as situações cotidianas que é difícil a gente conseguir mensurá-las como estatisticamente. Então, é difícil a gente conseguir ter pesquisas de resultados mais consistentes, assim. São diferentes usos de aplicações, capacitação dos mediadores e mediadoras, isso é um dos desafios ainda colocados. Tem uma certa resistência do mundo do direito, ou talvez esteja errado assim, essa expressão. Acho que tem um processo crescente de cooptação de uma lógica de uma mediação incidental, de uma mediação tradicionalista, uma mediação protocolar que os tribunais estão cada vez mais também querendo se assumir, e tem a dificuldade de mensuração, né, dela. Então, a mediação também tem muitos limites, tem muitas dificuldades, tem muitos problemas. Só para dar um exemplo também de casos trabalhados em outros tempos, quando trabalhando na Rocinha, com um projeto chamado Balcão de Direitos, né, de acesso à justiça e mediação, chegou um caso de uma moça e um rapaz, estavam lá numa mediação, e a moça dizia o seguinte: não, eu aceito que ele me bata, eu só não quero que ele me bata na sexta e no domingo, porque sexta é o dia do baile e domingo é o dia da igreja. Então, como seguir numa mediação dessa natureza, né? Como que você diz assim, então vamos, claro, só sexta e domingo, terças e quartas está liberada, assim? Não, você tem, quer dizer, você joga o seu limite também, o limite da instituição, o limite não é o limite só das partes. Mas quando você pensa numa política pública é muito difícil, né, a saber qual é o limite colocado que não seja o limite da lei, né, que possa extrapolar o limite da lei, que possa avançar ao que a lei proíbe ou enfim, do que a lei proíbe. Então, é difícil mensuração, é difícil assimilação, mas seguramente uma linguagem que tem ganhado muito espaço. E aí, dialogando aqui com alternativas penais e acelerando um pouquinho, quer dizer, a mediação também está no campo da segurança pública, da convivência cidadã, é uma produtora de diálogo, ela tem uma aposta efetiva, né, da ação efetiva, respeita os direitos da vítima e do autor, é integrador entre o mundo real e imaginário, ou desejado e o prescrito na norma legal. Então, ela começa a dialogar com mediação e alternativas penais com alguns princípios, né, valores, e que, em grande medida, estão nesse documento elaborado, né, por um conjunto de pessoas, parte deles está aqui, e que segue princípios que a mediação também dialoga. Por isso que é um tema que cada vez mais se falam, né? Então, a ideia, por exemplo, de reconstrução das relações, né, das relações sociais. Quer dizer, uma política de alternativas penais precisa considerar
um processo de resgate das relações, de comunicação, de convivência, né? Quer dizer, uma política de alternativas penais coloca as vítimas e a comunidade como parte integrante, não silencia a vítima, não silencia a comunidade, não é assumida pelo Estado de uma maneira onde você ignora, digamos, absolutamente, que é o que muitas vezes acontece hoje, o papel da vítima, né? A vítima tem fala, tem expressão, tem sentimento, e, de alguma maneira, essa política de alternativas penais permite isso e a mediação promove isso, né? Envolve a comunidade, compartilha com a comunidade, responsabiliza também a comunidade, não como culpada, né? Mas como ator possível de reversão do quadro, né? Ou também de responsabilidade da produção daquele fato. Ela é uma intervenção não privativa de liberdade que deve promover a responsabilização do autor. Ao mesmo tempo, também não é assim passar a mão na cabeça do autor, mas é de responsabilidade, mais do que punição, né? Acho que a Marta trabalha muito isso aqui, mas então essa ideia da responsabilização como um elemento fundamental da política de alternativa penal. Deve incentivar a maior participação da comunidade na administração do sistema de justiça criminal, e aí a justiça restaurativa é a grande referência, né, de como que você pode criar processos onde a comunidade acompanha, monitora, participa dos processos de justiça criminal e não fica como um beneficiário, né, ou um ente, ou, enfim, beneficiário na perspectiva, digamos, mais positiva, ou como uma vítima do próprio sistema, né? Quer dizer, como a comunidade pode participar desse processo. E, por último, a construção de mecanismos horizontalizados e autocompositivos, né? O estímulo de que esses processos possam, cada vez mais, estarem presentes no processo de desenvolvimento da justiça. Vou terminando. Então, além disso, em termos de procedimento, né? Além dos princípios, procedimentos, a gente tem, quer dizer, a ideia da celeridade, a ideia de uma abordagem sistêmica integrada, transversalidade, são alguns procedimentos, algumas perspectivas que também a mediação e alternativas penais dialogam, né? A ideia da responsabilização, que eu já falei um pouquinho, e aí algumas vantagens de uso da própria mediação na alternativas penais, acordos mais personalizados, factíveis, cuja execução está ao alcance das partes. Então, a ideia de que a cada situação você tem o tamanho da resposta necessária e precisa, um processo de concordância, e aí, portanto, a aposta no cumprimento dos acordos, porque você tem aí uma referência de que as partes estão em acordo com aquele tamanho tamanho do problema, o maior controle da decisão das partes, responsabilização do autor, responsabilização da comunidade, enfim, são algumas vantagens da mediação e alternativas penais. Então, e aí também só retomando, né, reafirmando o papel da vítima, a diversificação das práticas, né, que não é a justiça restaurativa, não é a mediação, não é as possíveis práticas de alternativas penais, mas é o conjunto delas, é a convivência delas que vai fazer uma grande diferença. E o aprimoramento de uma escuta qualificada e uma visão positiva do conflito. Acho que esses são os nossos desafios. E o último slide, prometo não, é o último, está aí, vocês vão ver que é o último. Só para um brevíssimo histórico da mediação comunitária no Brasil, em termos da indução da política nacional. Quer dizer, ela começa fortemente com a ideia de participação social, educação para direitos, acesso a direitos, isso nos anos 90, como uma agenda da Secretaria de Direitos Humanos, né, fortemente marcada pela iniciativa do Educação para Direitos. Depois, ela é mais assumida com a ideia da resolução interpessoal de conflitos, prevenção à violência, o acesso à justiça. Aí o Renato já participou, a Secretaria Nacional de Justiça como um protagonista nesse processo. Ela entra no PRONASSE como uma medida prioritária, importante, ganha recursos, ganha visibilidade. Aí o Justiça Comunitária é uma referência importante nesse desenho, né? E aí, mais recentemente,
política de segurança vai se apropriando um pouco dessa temática também. Hoje já faz parte, né, da reorientação do treinamento de guardas, de policiais, a ideia do policiamento comunitário, dialogando com a mediação. Fortemente, a questão da prevenção da violência aparece com destaque, né? Digamos, um caminho futuro, que é um pouco isso que a gente está aqui, um pouco esse diálogo com o DEPEN, com a sociedade civil, com atores e parceiros, é de fazer uma quarta onda, né? Pensando assim num desenho de uma quarta onda, de pensar na perspectiva de tratamento dos delitos, criação de uma cultura do entendimento e visibilidade do conflito. Eu acho que esse elemento aqui é a grande aposta para o futuro, de que a gente torne visível, permita que sejam explícitos os nossos conflitos e não faça um processo de encobertá-los, de aprisioná-los, de trancafiá-los, de isolá-los. Então, acho que o desafio da mediação e alternativas penais realmente é de conseguir dar visibilidade para o conflito e tratá-lo de uma maneira mais positiva do que hoje ele é tratado nos dicionários e na mente da maior parte da população, né? Os conflitos podem ser um elemento transformador muito positivo, desde que a gente olhe também de forma positiva. Era isso. Muito rapidinho. Obrigado aí. Vamos em frente. Passamos a palavra agora para o doutor Egberto, então, para dar continuidade à mesa. Então, bom dia a todos e a todas. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui, né, nesse encontro. Quero parabenizar, né, a Rede de Justiça Criminal. Né, realmente, como já as falas que me antecederam pontuaram, hoje em dia não existe mais a figura do herói, né, que vai e resolve uma situação, mas é fundamental a gente estar no coletivo, junto, pensando. Realmente é muito bom estar me identificando com várias falas que me precederam. Quero cumprimentar aqui a GV, na professora da Maíra Machado, né, que também é uma parceira já de muito tempo, né? Volta e meia estamos nos encontrando, né, se debruçando, refletindo sobre essas questões que tanto nos desafiam, né, e, assim, não só em termos intelectuais, mas em termos práticos, né, como realmente materializar, né, toda essa visão de justiça, né, uma justiça não punitiva, uma justiça, né, que empodera as partes e todos envolvidos. É um prazer muito grande também estar compartilhando essa mesa, né, com o Pedro, né, com a Fabiana, né, que realmente também a gente tem se encontrado aí nesses caminhos, né, e também ver tantos colegas, assim, parceiros e amigos aqui nesse encontro, como a Heloísa, o Renato De Vito e tantos outros, assim, né, assim, que realmente são pessoas acima de qualquer, além dos profissionais, né, que tem no seu modo de ser, né, os princípios, né, que nós estamos aqui buscando materializar, expandir e irradiar. A minha temática, então, é sobre justiça restaurativa, né? Como o Pedro já pontuou, é mais um caminho, né? Acho que temos vários riachos, né, que vão formando um corpo de um rio mais encorpado, né, para a gente ver se a médio e longo prazo a gente realmente consegue transformar uma realidade, né, que realmente é diversa, né? A gente tem visto que não tem sido eficaz, né, a forma como a gente tem entendido a questão criminal, como temos respondido à questão do crime, né, como lidar com a violência sem ser violento, sem retroalimentar todo um circuito de violência, né? Infelizmente, né, toda a nossa parte educacional, cultural, né, nos formou, nos educou, condicionou um olhar para a realidade que a gente não consegue ver alternativas que não seja através do constrangimento, da ameaça, da vergonha, enfim, do próprio castigo, né? Isso em qualquer esfera da nossa vida, né, cotidiana como profissional. Então, realmente, né, trabalhar os músculos atrofiados na nossa percepção da realidade é uma questão cultural, como bem pontuado também, né, pela Raquel, pelo Renato, né,
a gente tem um desafio aqui, para além de um desafio intelectual, é como realmente avançar para desconstruir uma cultura que, predominantemente, é uma cultura belicosa, uma cultura do medo, uma cultura, né, de punição, né, que reforça o tempo todo, e nossas instituições estão perpassadas desses valores, desses princípios, das próprias crenças da nossa comunidade, né? Crenças das mais diversas ordens, né? Que de pau que nasce torto, morre torto, que é de pequenininho que se torce o pepino, enfim, por aí afora, né? Isso forma uma realidade, uma conduta. Então, como desconstruir isso? A justiça restaurativa, ela vem, historicamente, né, problematizando, né, todas essas crenças, essa questão cultural, né, ela surge, vamos dizer, de uma forma mais identificada no final da década de 60, começo da década de 70, com movimentos como a criminologia crítica, o abolicionismo, enfim, que foram realmente problematizando, como eu já disse anteriormente, a forma de pensar o crime e como responder ao crime. E aí começa uma série de experimentos, né, mediações, vítima-ofensor, apoio à família da vítima, apoio à família do ofensor, e isso vai também se criando uma certa identidade, até então que tem um conjunto um pouco mais estruturado, um pouco mais sistematizado, que passou-se a denominar de justiça restaurativa. Ela nasce, então, no bojo de uma grande insatisfação, como todos os demais movimentos aqui, né, de como, né, de perceber que todas aquelas promessas do iluminismo, né, da função dissuasória ou intimidatória da pena, não têm sido eficaz, né, isso tem, né, no frigir dos ovos, retroalimentado o sistema de violência, né, toda uma insatisfação com uma estrutura extremamente complexa, extremamente custosa, cara, né, que realmente não ressocializa, né, ou a probabilidade é muito pequena que isso venha a ocorrer em termos práticos, um sistema que a gente entende que é um sistema baseado exclusivamente, de uma forma muito simplista, mas no sistema de dor, né, essa lógica de alguém ocasionando dor ao outro, você vai ocasionando dor a ele, entendendo que isso vai gerar uma reflexão do valor da norma que foi rompida, isso vai servir de exemplo, não tem sido realmente eficaz, um sistema que, então, que associa a justiça como vingança, retaliação, um sistema que também, na ponta, não gera uma efetiva responsabilização, né, por mais sofrido, né, aflitivo que seja uma pena, em princípio, a lógica que está de fundo, a pessoa cumpriu a pena, a prestação de serviço à comunidade, né, a privação de liberdade, uma internação, no caso de adolescente, e acha que está zerada. Como assim está zerada? Né? O que, de fato, foi feito para reparar aquele dano? Né? Foi feita uma reflexão, realmente, do valor que foi rompido, porque a norma não é um fim em si mesmo, é uma estratégia de convivência. Né? Foi entendido quais foram as causas que levaram a agir daquela forma, e foi estabelecida uma estratégia de lida, de enfrentamento a essas causas, de mudança dessas causas. Tudo isso fica à margem nesse sistema, nessa lógica simplista. Né? E, muito menos, ela não convida não só uma responsabilização efetiva de responder ao mal feito, né, como, então, ela gera, esse sistema punitivo, no meu entendimento, gera realmente uma impunidade, mas ela, menos ainda, ela convida uma lógica de reflexão da corresponsabilidade, né, de todos os envolvidos. Né? Qual que é a corresponsabilidade da família, da escola, da comunidade? Sem dúvida nenhuma, a pessoa que fez uma escolha que gerou dano é responsável, como diz o Pedro, ninguém quer passar a mão na cabeça de ninguém, mas ninguém quer dar o tapa na cabeça de ninguém também. Então, ela tem sua responsabilidade, pessoas submetidas a condições semelhantes fazem opções diversas, né? Então, ela tem a sua parcela de escolha, mas, de responsabilidade, mas também qual é o convite para a família, o pai, a mãe, enfim, a família estendida, a escola também de refletir, fazer a reflexão da sua contribuição para aquilo, a sua contribuição não só naquilo no que gerou aquilo, mas também na sua possibilidade, na sua responsabilidade de poder contribuir para que aquilo não volte a ocorrer. Então, a nossa lógica, principalmente no sistema criminal, um sistema, então,
calcado na responsabilização individual, né, na responsabilização punitiva, está calcada, né, dessa forma equivocada que, para mim, a médio e longo prazo, só retroalimenta um sistema de violência. Então, a justiça restaurativa, historicamente, ela vem dessa grande satisfação, propondo, né, nas suas diferentes tecnologias de resolução de conflito, né, vamos dizer assim, de um padrão, né, comum, um encontro entre vítima e ofensor, tá, mas não só entre vítima e ofensor, mas também pessoas que indiretamente foram atingidas por um dano, pessoas que possam, eventualmente, também contribuir para a resolução daquele encontro, para a resolução daquele mal feito. Então, você tem um encontro, no primeiro momento, de uma noção muito básica de justiça restaurativa, um encontro ampliado de quem foi o autor do dano e quem sofreu esse dano e quem, eventualmente, pode apoiar aquelas pessoas e podem contribuir para que aquilo não volte a ocorrer. Então, você tem um alargamento desse encontro, um encontro ordenado, né? A mídia muitas vezes fala que loucura que é botar vítima e ofensor junto, que inconsequência, etc., mas tem passo a passo para serem observados, tem todo um cuidado, uma qualificação para esse encontro, os espaços têm que ser pensados para serem espaços acolhedores e seguros para esse encontro ocorrer, né? E esse encontro ele geralmente coordenado, facilitado, são muitos os termos, né? Guardado, né, por uma pessoa efetivamente capacitada em técnicas de resolução de conflitos, de comunicação não violenta, em práticas restaurativas. Que não basta uma boa vontade, você precisa de técnicas que realmente você vai estar mexendo em questões emocionais, né, e complexas, que eventualmente você vai abrir algumas portas e tem que saber como fechá-las. Você não está fazendo ali uma terapia, né, mas você tem um foco específico, né, mas você está lidando com a emoção. Então, você tem que ter técnica. Então, tem esse encontro ampliado, né, enfim, muito cuidado na sua construção, né. A gente, aqui em São Paulo, o projeto, quer dizer, as iniciativas de justiça restaurativa, elas começam de uma forma mais sistematizada, estruturada, no final de 2004, começo de 2005, através de uma iniciativa da então recém-criada Secretaria da Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça. O Renato De Vito é pai recente, mas ele já é um pai antigo da justiça restaurativa, porque quiseram os deuses que, naquela época, ele estivesse na Secretaria da Reforma do Judiciário, e ele construiu um projeto implementando práticas restaurativas no sistema de justiça brasileiro. A partir daí, começaram 3 projetos pilotos, com a participação do PNUD, né, 3 projetos pilotos dentro das possibilidades legais daquela época, né, na área da infância e juventude, e nos crimes de menor potencial ofensivo na área com adultos. Na área da infância e juventude, começou um projeto em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, né, na fase de conhecimento, e outro em Porto Alegre, na fase das execuções nas medidas socioeducativas. Em Brasília, né, no Núcleo Bandeirante, começou também, que a Lei 9.099 permitia, né, na fase, eventualmente, da composição do acordo, onde se poderia, então, fazer uma prática restaurativa, né, qualificando todas as reflexões e a construção da reparação do dano, enfim, todos esses aspectos, né, buscando a inclusão da vítima, né, a vítima é central, buscando uma responsabilização participativa, buscando, então, considerar os valores daquela comunidade de uma forma ativa. A partir daí, esses 3 projetos vão tendo desenvolvimentos próprios, né? Eu vou falar um pouquinho aqui de uma forma mais específica, embora tenha acompanhado os demais, de São Paulo, particularmente, que foi na área da infância e juventude, dos atos infracionais, que, através do Instituto da Remissão, independentemente da gravidade do ato infracional, você poderia, então, fazer uma prática restaurativa, compor um plano de ação, um acordo, isso ser homologado pelo juiz, e aí você aplicava a remissão. De saída, aqui em São Paulo, né, um grande desafio dessa megalópole, né, a gente percebeu que não poderíamos ficar restritos a uma técnica de resolução de conflitos. Era importante ter o procedimento, ter o fluxo, né, e esse fluxo ele faria em 3 espaços, né, dentro do fórum, nas instituições parceiras, eventualmente uma escola,
e, eventualmente, em espaços da comunidade, né, no que diz respeito, falando ainda do procedimento, no que diz respeito dentro do fórum, a partir do momento que o conflito foi judicializado, teve a lavratura de um boletim de ocorrência encaminhado para distribuição no fórum, para ser direcionado para o Ministério Público, para os fins da oitiva informal que existe na área da infância e juventude, o promotor, que estaria, então, já capacitado, né, na formação das práticas restaurativas, suspenderia, teria uma conversa com o adolescente, com seu pai, com a sua mãe, percebendo a potencialidade daquilo de ser encaminhado para uma prática restaurativa, suspendia o procedimento, encaminhava para a equipe técnica, também formada em técnicas restaurativas, que, a partir dali, organizava o procedimento circular ou círculo restaurativo, que são duas técnicas diferentes. Esses procedimentos circulares ou círculo restaurativo poderiam ser feitos na ambiência do fórum ou nas instituições parceiras, vamos supor, se fosse uma lesão corporal vinda de uma escola, um dano ao patrimônio, uma ameaça, um pequeno furto, poderia, eventualmente, a própria equipe técnica devolver, fazendo um monitoramento para aquela escola, para o conflito ser resolvido na escola. Então, nós tínhamos o espaço dentro do fórum, aí é feito o acordo, acompanhado o cumprimento desse acordo, uma vez cumprido, e vinha, então, para a homologação e para a extinção do procedimento. O juiz, então, ele não participa até hoje desse procedimento, nem o juiz, nem o Ministério Público, desses procedimentos restaurativos, né? O advogado é facultado. Ele cria todo o acompanhamento no monitoramento disso, né, de todo esse fluxo, de todo esse procedimento, ele ressignifica a sua atuação, então. Como pensar os espaços, né, seguros, acolhedores, e por aí afora. Bom, além disso, nosso grande foco foi criar termos de parcerias, termos de cooperação com outras instituições, como a educação, né, para que, antes da judicialização desses conflitos, né, esses conflitos fossem resolvidos na própria comunidade, na própria comunidade escolar, na própria comunidade do entorno, né, e criando fluxo para que toda uma questão que a justiça restaurativa traz, que é uma questão que tem que ser olhada de frente, que ela traz toda uma flexibilização dos procedimentos, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que compatibilizar isso com o Estado Democrático de Direito, né, com o devido processo legal, com o garantismo, enfim, que foi conquistado a sangue, suor e lágrimas aí. Então, como fazer um sistema mais informal, em sintonia com todo esse aparato, né, de garantias, né, do Estado Democrático de Direito. Isso a gente tem também trabalhado. Então, com muito cuidado, mas, em princípio, a gente devolve o procedimento para a comunidade, né, ou para a instituição, e faz um monitoramento, cuidando para que não haja um agravamento de condutas, né, que não haja, então, um aumento indireto do controle, né, para que apenas para ter um acompanhamento estatístico, né, para que a própria comunidade escolar resolva seus conflitos, ou que uma outra instituição resolva esses conflitos. Bom, isso em termos, não sei se está claro, mas rapidamente em termos de procedimentos. Mas aqui em São Paulo, a gente tem entendido que, tão importante quanto o procedimento, a justiça restaurativa não pode, por mais importante que seja, né, a técnica e o procedimento, não pode se limitar a ele. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter uma nova cooptação desse procedimento pelo sistema posto daí, e vamos estar fazendo a mesma coisa com uma outra roupagem, principalmente porque as demandas são imensas, né, são urgentes, né, e aí a gente quer atender essa demanda rapidamente, e isso, a justiça restaurativa, né, desses 10 anos de lá para cá, está nesse ponto de risco efetivo de realmente ter uma pulverização do seu potencial de transformação. O que eu estou querendo dizer? Porque, para além do procedimento, a gente, aqui em São Paulo, tem investido muito em formações e criando eixos de ações em dois campos paralelos. Um é procedimento, mas você também tem que ter todo um eixo de mudança institucional. Então, trabalhando com uma instituição parceira ou dentro do próprio judiciário, não adianta você entrar, por exemplo, no caso da educação, com um processo circular, com um procedimento restaurativo dentro da escola, que é uma estrutura hierárquica, que estigmatiza, que exclui, né, se você não trabalhar a própria instituição escola.
Não adianta a escola ser uma hospedeira de um círculo restaurativo se ela, a escola, não rumar em direção a uma escola restaurativa, e aí significa um feixe de ações complementares importantíssimo que tem que caminhar junto. Significa pensar seu regimento interno, seu projeto pedagógico, sua assembleia de alunos, se tem Grêmio, não tem Grêmio, um conjunto de ações de semanas de grafitagem, de cultura de paz, onde os valores estão ali são implementados naquela instituição. Se isso não ocorre, a gente tem, nesses 10 anos, a gente percebeu o que ocorre, a probabilidade muito grande de que ocorrer. O projeto não enraiza, ele se esvai, ou é cooptado para o sistema para apenas o professor e o aluno ficarem bem na fita, etc. Então, você tem que jogar luz, né, dentro de toda uma visão de cultura de paz, de convivência, de responsabilidade para aquela instituição. Isso vale para o judiciário, vale para a polícia, vale para a Fundação Casa, para todas as instituições que têm se aproximado também para fazer parcerias. Esse é um eixo fundamental que precisa perceber que as instituições elas retroalimentam a própria questão do conflito. Se você for trabalhar pontualmente de um círculo restaurativo, você vai ficar realmente, além desse risco de ele ser cooptado, né, para o sistema, trabalhando só pontualmente. Então, o que ocorre? Num círculo restaurativo, por uma questão de bullying, que gerou uma lesão corporal, numa briga entre alunos, etc., você já tira dali, na medida que você tem uma participação coletiva, ações que vão ao fundo. O que gerou aquele problema de bullying? O que a escola estava fazendo ou não estava fazendo por questão de bullying? O que pode fazer um plano de ação para a escola, na sua corresponsabilidade, também prevenir, de uma forma, fazer uma ação preventiva que parte do concreto específico, né, mas vai para o geral. O que se pode fazer, então, a partir do específico? Bom, esse é um eixo de atuação. E já estou caminhando já para o final. E um terceiro eixo, então, técnica, mudança institucional, e um terceiro eixo, também fundamental, que em São Paulo a gente tem investido muito, é a questão da articulação da rede em torno dessas ações. Então, a gente tem aqui criado em São Paulo polos irradiadores de justiça restaurativa, o Judiciário tem a sua participação, mas outras instituições também, onde qualquer iniciativa nesse sentido, mesmo dentro do Judiciário, a gente cria um comitê gestor mínimo, com uma participação de outras instituições, para que se possa pensar toda essa problemática da violência, né, pela perspectiva da saúde, da educação, enfim, da assistência social, etc. Então, se você tem um polo irradiador em São Paulo, ou em Tatuí, como existe, ou em Santos, como existe em São Paulo, Campinas, Barueri, enfim, Guarulhos, você tem um projeto que está ali no fórum, mas tem um comitê gestor acompanhando ele e pensando não só a lógica de encaminhamento, né, porque você precisa ter esses fluxos a partir do momento que você se depara com um problema de drogadição, um problema de apoio familiar, num círculo, mas não só uma lógica de encaminhamento para saber quais são os aparelhos possíveis, mas uma lógica também que essas instituições que são representativas do grupo gestor possam também, elas, pensarem a própria incorporação dos seus princípios restaurativos, não só na lida com as outras instituições, mas elas incorporarem nas suas práticas diárias. Isso, lógico que tudo que a gente está falando é uma briga de cachorro grande, né? Não é fácil, né? Mas é o que a gente tem buscado, né? E se a gente persiste, a gente tem chegado lá. Em termos de política pública no Estado de São Paulo, a minha área dos atos infracionais da infância e juventude, embora também tenha encaminhado junto com a questão da justiça restaurativa no GCRIM, né? Aqui em São Paulo, a gente não tem trabalhado a justiça restaurativa ainda em crimes de maior potencial ofensivo, embora ela possa, então são crimes de menor potencial ofensivo, mas na minha área, da justiça da infância e juventude, a gente já tem na Coordenadoria da Infância e Juventude, dentro do seu planejamento estratégico, a justiça restaurativa, a gente tem um setor administrativo de justiça restaurativa, dando apoio para qualquer juiz do Estado de São Paulo que queira implementar, que possa, então, ter subsídio e ter um mínimo de apoio institucional, né, do tribunal para essa implementação. Né? A Escola Paulista da Magistratura também tem feito formações não só de facilitadores restaurativos, mas de gestão, porque é uma questão fundamental, é a própria gestão desse projeto, como você vai dar o start, implementar, e como você vai fazer a manutenção dele, que, como o Renato De Vito pontuou anteriormente, é um imenso portal de desafio. Né? Então, você tem que pensar quem está integrando esse comitê gestor,
quais são os desafios e como, eventualmente, pode ter o apoio para responder a eles. Então, nós temos, pela coordenadoria, uma política nessa área de justiça restaurativa e, pela escola, uma política de formação de justiça restaurativa. Bom, eu acho que é esse o panorama. Agradeço muito a atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Egberto, pela fala muito esclarecedora. Bom, eu passo a palavra, então, rapidinho aqui para a Fabiana Barreto, para a gente dar continuidade aqui à mesa. Obrigada. Bom, muito bom dia. Queria agradecer muito o convite da Rede Justiça Criminal e da Fundação Getúlio Vargas, a Faculdade de Direito, por essa oportunidade, dizer do imenso prazer de estar aqui, ao lado do Egberto, do Pedro, e aqui no aconchego com vocês. Realmente uma delícia. Ai, Pedro, que coisa mais linda. Adorei a recepção, muito obrigada. Foi espontânea. Olha, foi lá, acordei às 4h, eu falei, ai, que delícia. Mas eu falei, ai, que delícia mesmo, que eu estou indo lá para São Paulo ver as pessoas que eu amo e falar das coisas que eu gosto. É isso mesmo, não é sempre que a gente consegue, né, estar reunido num espaço em que a gente reúne essa ambientação. Né, especialmente num evento como esse, em que a gente tem uma proposta da Rede de Justiça Criminal de construção de um documento que me parece absolutamente essencial para o momento em que as alternativas penais vivem. Acho que com a presença da Heloísa na CGPMA, a gente teve essa grande sorte, essa conjunção astrológica que a levou ali naquele momento específico e permitiu que se fizesse um esforço muito grande de reflexão a respeito da temática das penas alternativas que se converteram, então, né, nas alternativas penais, porque, sem dúvida nenhuma, quem acompanha a discussão, né, como bem disse o Egberto, desde a década de 60, essa tentativa de fazer um diálogo sério sobre uma forma diferente de se lidar com as questões dos conflitos, que não seja por meio dessa cultura do encarceramento, que não seja por meio dessa forma violenta, especialmente no Brasil, como se faz política criminal. Vivíamos uma grande angústia, porque, apesar de uma trajetória extremamente importante de construção das centrais de penas alternativas, de uma consolidação de uma metodologia em que a prestação de serviços à comunidade, em que a prestação pecuniária se consolidou no Brasil como, efetivamente, algo concreto, né, se tornou real, né, se provou, por meio das centrais, que trabalhar com a punição de uma forma diferente da prisão é não só possível como desejável. A gente acredita nas centrais, a gente aposta nas centrais, mas a gente não aposta nas penas alternativas como meramente uma forma de ampliação do controle punitivo. Enquanto as penas alternativas não puderem disputar, de fato, com uma concepção de política de segurança pública, a gente não tem como acreditar nelas. Então, essa era uma grande angústia por qual a filosofia das alternativas penais passavam, acho que antes da chegada da Heloísa, e ela nos permitiu reunir muitas pessoas e percorrer o país em busca de consensos, né, sobre de que política de alternativas penais nós estamos falando, né, o que, de fato, nós queremos defender. Nós queremos defender uma forma de punição para os delitos de médio e grave potencial, se é que a gente pode falar nisso, né, porque quando a gente começa a falar em conflito e a gente mergulha, né, aliás, falar de mediação penal e justiça restaurativa, depois do Egberto e do Pedro, olha, eu vou falar, rebolation, minha amiga. Então, assim, ó, eu vou dar aqui, ó, saída lá pela direita mesmo, né, qualquer coisa, eu dou uma pulinha aqui no degrau. Tudo bem. Enfim, a gente tem essa... me perdi. Voltando, 1, 2, 3... Bom, tivemos essa grande oportunidade, né, com a Heloísa de fazer um esforço e construir alguns consensos, né, para que a gente, quem está nessa
nessa frente possa estar, de fato, entregue a ela, né? Dizendo, não, realmente aqui essa é a minha bandeira, essa é a minha luta, é aqui que eu quero estar, é com esse pessoal que eu quero dialogar, e é por aí que eu vou, com seus percalços. Como diz um amigo meu, estava achando que ia ser fácil ser alternativas penais, estava achando, não é fácil, não é fácil, não, mas estamos aí, estamos juntos, estamos na luta. Então, eu enxergo, né, essa iniciativa da Rede de Justiça Criminal como de absoluta e extrema importância para este momento, porque é uma consolidação de que, sim, estamos conseguindo conquistar alguns consensos, então estamos conseguindo começar a enxergar quem somos nós, quem é que está junto, não é? Porque é assim devagarzinho mesmo, né, no caminho das águas, que a gente vai encontrando os nossos espaços e vai seguindo em frente. Eu acho que Egberto, Pedro, que estão aí também, a gente já começa a falar com o tempo. A gente está, vou fazer aqui minha franjinha, entendeu? Para ir disfarçando a idade com o tempo, porque a gente vai falando. Eu vou falar do meu histórico aqui. Daqui a pouco está todo mundo perguntando a minha idade. Então, estou quase... Ô, Fernando, tu não fala nada, não. Tu fica aí bem quietinho, viu? É porque a gente estava lá atrás, nas centrais. É muito tempo, minha gente. Estou aqui impressionada com isso. Fernando, tu não devia estar aqui, não, rapaz. Tá, e está só me olhando de rabo de olho, tá bom? Então, porque o Fernando, ele é das origens da CONAPA, lá em 1900 e bolinha ainda, quando a Central de Penas Alternativas foi inicialmente vinculada pela primeira vez ao Departamento Penitenciário Nacional. Então, sim, esse documento ele tem essa grande importância. Então, quando eu vim acordei às 4 da manhã, que delícia, de verdade, foi de verdade. Então, Pedro, muito obrigada pela recepção, foi enfim, espontânea e, como sempre, você lindo. Encontra reciprocidade aqui. Então, se estamos falando de consensos, nós estamos falando de consensos que não são simples, porque realmente acreditar e falar de uma forma superficial de que a gente quer acabar com a cultura do encarceramento, de que a gente quer enfrentar a cultura do encarceramento, a gente quer que a política de segurança pública no Brasil seja feita de uma forma diferente, isso é meio óbvio. Quem vai ser contra isso? Ninguém tem coragem de falar, né? E fazer, né? E, mais do que isso, ir romper com as velhas ideias. E desapegar daquilo que parece seguro, desapegar daquilo que parece concreto, daquilo, né, da nossa posição de defensores de algo e gritando contra os políticos que não sabem fazer as coisas, né? Porque também, às vezes, é uma posição muito confortável. Então, eu entendo que essa movimentação da Rede de Justiça Criminal é uma movimentação muito... É muito séria, é muito importante. E a gente me sinto realmente num momento especial e sendo convidada para participar aqui de um momento especial. Resolvi, então, aproveitar essa questão de falar depois do Pedro e do Egberto, né, nessa mesa, que eu absolutamente não vou ter nenhuma propriedade para tocar no assunto profundamente. Resolvi tocar ele pelas laterais e dizer de algumas características centrais disso, do que a gente está falando, que política de alternativas penais é essa, e o que isso tem a ver com a mediação e com a justiça restaurativa. Nós estamos precisando ainda de uma sistematização, aliás, o que nós estamos precisando... Eu lembro de uma palestra do Álvaro Pires, em que ele falava assim, o Álvaro Pires, vocês devem conhecer muito aqui na FGV, porque, enfim, nós temos aqui a discípula mor do Álvaro, que é a Maíra, enfim, mas ele acho que hoje, um dos grandes e maiores teóricos da questão para a nossa influência aqui no Brasil. E o Álvaro dizia o seguinte, olha, pode vir, porque tem trabalho para todo mundo, a gente
precisa de gente construindo dogmática, a gente precisa de gente construindo política criminal. É mais ou menos por aí mesmo, né? E, enfim, então, uma das tarefas, como diz o Álvaro Pires, uma das tarefas que a gente tem hoje é de entender a questão do flagrante. Nós temos muitas pesquisas hoje produzidas na área de prisão provisória, inúmeras. Esse campo ele tem ganhado muita força, felizmente. A produção empírica tem ganhado muita força. E o que essas pesquisas nos têm mostrado? Tem deixado muito claro como a prisão provisória é um motor maior da forma como se faz política criminal no Brasil. Porque, essencialmente, quem está preso foi a pessoa que passou por uma prisão em flagrante, cuja prisão foi mantida e, posteriormente, confirmada com uma condenação. Nós selecionamos quem vai ser preso no país de uma forma absolutamente caótica. Absolutamente caótica. Quem nós prendemos no país? É quem a polícia investiga? Quem comete os grandes criminosos? Não. Quem está preso no Brasil é quem é pego pelo flagrante. Todas as nossas pesquisas estão mostrando isso. A gente vai precisar de uma sistematização disso, a gente vai precisar de um esforço grande para entender o que isso significa. Mas essa é uma clareza muito grande que as pesquisas da última década, isso é recente, é por isso que se fala muito pouco disso ainda, se escreve muito pouco a respeito disso, e ainda não se tem uma sistematização, né, dessa questão. Mas, basicamente, o que nós estamos falando, o grande motor da nossa política criminal é o flagrante. E, portanto, enquanto alternativa penal, o grande desafio que nós temos é encontrar um mecanismo que seja politicamente capaz de enfrentar a prisão provisória decorrente do flagrante. Esse é o nosso principal desafio. Agora, é um desafio, não é o desafio de prender e soltar. É por isso que o documento da Rede de Justiça Criminal é um documento importante, porque talvez seja uma das primeiras vezes em que a gente está falando, a gente está vindo da sociedade civil dizendo, sim, nós vamos brigar por uma coisa que não seja só soltar. A gente está aqui tentando realmente... Nós estamos aceitando falar em intervenção. Né? Nós estamos aceitando que a gente possa assumir a posição de vamos, sim, tentar construir uma política pública. Vamos aceitar que tem que ter intervenção, mas que intervenção é essa de que nós estamos falando? Então, isso é extremamente... É se libertar do né? Porque eu acho fácil ficar na posição do... Não prende, só... A gente está perdendo muito feio. A gente está perdendo de lavada. A gente está levando uma surra. Gente, é paulado que a gente está levando. Olha o crescimento da população carcerária no país nos últimos anos. Não é vergonhoso. A gente devia... É pior que o 7-1 da Alemanha. É muito vexame. É muito vexame, é muito feio. E a gente está perdendo... Então... Sim, a gente vai ter que, né, se desapegar um pouco daquela, né, posição de não, isso aqui tá... e falar não, temos que ter intervenção, sim. Que intervenção? De que forma de intervenção nós estamos falando? Né? Então, quando a gente começa e se a gente começa a pensar nisso, a gente vai começar por onde? A gente vai ter que começar por responder essa pergunta. Que mecanismo é capaz de disputar politicamente com a prisão provisória decorrente do flagrante? Essa é a grande questão. É por isso que a gente, quando fala que a política de alternativas penais ela é uma política que não pode ser uma política de execução penal, está aqui o Renato, meus cumprimentos.
A primeira vez que o Renato estava assumindo, você está na Rede de Justiça Criminal também, vou te contar, viu? O Renato estava assumindo o Departamento Penitenciário Nacional. E aí, na mesa, lá vai a gente discutir um documento, e eu falei assim, vocês juram que eu vou ter que defender na frente do Renato que a política tem que sair do DEPEN? Olha, vocês estão de sacanagem comigo. O cara está assumindo, gente boa, olha, vai ser uma... Né? Lá tinha eu que defender na frente do Renato, que a política tem que sair do departamento. Mas, enfim, claro que essas coisas não são pessoais, e uma briga política é uma briga que leva tempo, e o tempo das coisas é sempre o tempo das coisas, e a gente respeita. Né? Então, mas, essencialmente, a gente não pode falar de uma política de alternativas penais que somente pense na execução da pena restritiva de direito, lá no finalzinho, daqui a 5 anos, quando tudo já se passou, inclusive a pessoa ficou presa provisoriamente por um tempão. Não tem disputa. Não tem disputa. Não tem disputa. A disputa está lá no início. A disputa pela política criminal brasileira, de uma concepção diferente de segurança, de lidar com a gestão da segurança pública, dessa transição desse estado de polícia para um estado de direito, está lá quando a pessoa é presa em flagrante. Agora, vocês vejam bem como isso é um grande desafio para nós, que queremos um direito penal com suas garantias, com seus princípios respeitados. Porque a gente pensar em quais são os instrumentos, não só de política pública, como também processuais, que mantenham as garantias, mantenham os princípios e, ao mesmo tempo, sejam capazes de lidar com um instrumento como esse, que é a prisão provisória, que, decorrente de um flagrante, que é aquele, né, que acontece imediatamente. Né? Então, falar disso numa mesa de justiça restaurativa e mediação tem tudo a ver. Por quê? Porque, na verdade, a mediação e a justiça restaurativa elas trazem para a gente um sopro, né? Para a nossa dogmática, um sopro de reflexão. Primeiro, porque a gente está falando de uma forma diferente de se ver o crime. A gente não está falando de crime, a gente está falando do conflito. Né? Então, como essa concepção do conflito pode contaminar a nossa dogmática? Né? Quais são os mecanismos dogmáticos? Quais são os mecanismos processuais? Eu, por exemplo, tenho uma aposta muito grande, eu tenho uma confiança muito grande na suspensão condicional do processo, que pela minha vivência como promotora de justiça, um documento, um instrumento que me traz muita tranquilidade, seja do ponto de vista de acreditar que isso na prática, possível de fazer acontecer com respeito a um mínimo de justa causa, para o exercício do poder punitivo e com o mínimo e, ao mesmo tempo, com o ganho da não estigmatização, que é evitar que a pessoa fique com uma folha penal suja. Então, assim como a Lei 9.099 trouxe a suspensão condicional do processo, a justiça restaurativa e a mediação penal ela traz um sopro, né, que pode contaminar a nossa dogmática penal e processual penal, né, no sentido não só de refletir, e a vítima, né? E o conflito, né? De que forma que a nossa dogmática e o nosso penal e o nosso processo penal vai conseguir manter as nossas garantias, a gente vai conseguir manter os nossos princípios constitucionais, mas, ao mesmo tempo, permitir que nós tenhamos armas para entrar nessa guerra com chance de ganhar, sem tomar de 7-1. Né? Então, enfim, eu queria trazer especialmente essa reflexão para vocês. Mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que eu estou aqui à disposição depois para os nossos debates, que eu acho que é sempre o melhor momento. Obrigada, bom dia. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada, Pedro e Egberto. Infelizmente, por conta do adiantado da hora, a gente não vai poder fazer o debate com a plenária. Peço desculpas.
Eu só queria, então, rapidinho, sintetizar algumas coisas que me pareceram interessantes na fala dos nossos conferencistas hoje. Eu acho que as falas hoje se complementaram de uma maneira muito interessante, porque a Fabiana fala sobre os enormes desafios, né, por trás da implementação das alternativas penais. Eu gostei muito desse seu destaque, Fabiana, sobre a questão de ter que se pensar as alternativas penais desde a prisão provisória. Assim. Acho que realmente é um elemento assim que dá muito pano para a manga, né? Assim, a gente lá no DDH trabalha bastante com prisão provisória e, enfim, a gente vê como é um instituto aplicado de uma maneira absolutamente injusta, absolutamente ilegal. E outra coisa assim também que me chamou a atenção na fala dos três é que me parece que a questão das alternativas penais é um rompimento também com uma racionalidade moderna, né, de se enfrentar o crime. Porque se você tem a pena e a justiça criminal, hoje em dia, como algo que vale para todo mundo da mesma maneira e que não tenta pensar em soluções específicas para cada caso, vem as alternativas penais, e principalmente a justiça restaurativa e a mediação de conflitos, né? Tentar pensar em soluções específicas, soluções particulares. E me parece assim, uma grande contribuição em tempos em que essas noções modernas de Estado andam bastante questionadas, né? Andam bastante. A gente está num momento de crise, tendo que pensar novas formas de organização do Estado, novas formas, e as alternativas penais, então, me parecem ser uma resposta bastante. Claro que não a única, né? Como bem mencionou o Egberto, mas assim, acho que pode ser um caminho para a gente começar a pensar numa nova forma de justiça criminal que tente, de alguma maneira, dar conta de toda essa crise que o Estado vive atualmente. Enfim, é isso. Muito obrigada. Na mesma linha do que a Rafaela estava colocando, queria apenas também destacar alguns pontos que eu achei bem importantes aqui da mesa, parabenizando, antes de tudo, os nossos três convidados, que realmente engrandeceram muito o nosso debate e trouxeram elementos que dialogam com o espírito da Rede de Justiça Criminal, justamente, e com todo esse estímulo que a Rede de Justiça Criminal teve para fazer essa agenda de propostas focadas nas alternativas penais, muito graças ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo e nos iluminam nesse sentido. Acho que alguns pontos centrais que apareceram aqui que acho que são importantes de ficarem como mensagem dessa mesa é a importância de unir forças, de trabalhar em coletivo, especialmente num tema contramajoritário como esse, que a gente encontra tanta resistência, que não temos um herói, e também não uma resposta única, que a diversidade de respostas e possibilidades e alternativas mesmo, por isso acho que estão no plural e não é alternativa penal, e sim alternativas penais, vem nesse sentido, porque para enfrentar essa dura cultura e política de Estado, de encarceramento em massa, é fundamental que a resistência seja também em bloco e forte e firme aqui do outro lado. E por esse lado, nesse sentido, é tão gostoso a gente estar aqui falando a língua de todo mundo, né? Normalmente estamos sozinhos nos espaços em que frequentamos, então é muito importante a gente saber que também tem tanta gente trabalhando junto, cada um no seu lugar, mas trabalhando junto. É importante esses espaços em que a gente se encontra, pega mais força e segue em frente por mais um tempo, e depois recarrega de novo junto as baterias e vamos em frente de novo. Um ponto que eu acho que é muito, muito central, que a gente tem que sempre tomar muito cuidado na luta, é esse de ter cuidado para a não cooptação dessas estratégias. Um pouco essa é a sensação que a Rede de Justiça Criminal fica, depois de fazer as pesquisas que vão ser apresentadas na parte da tarde, da aplicação da lei das medidas cautelares, que foi tão celebrada... que é a próxima mesa, desculpa. Que foi tão celebrada, inclusive pela rede, diversos outros atores, e agora vem também um sentimento de frustração, então é mais do mesmo, é só outra forma, outro nome, para continuar essa política de encarceramento e dura e punição pela prisão.
E as alternativas penais é isso, é uma luz, né, uma clareira que se abre com uma lógica dialogal, de responsabilização ativa, né, em que a pessoa tem um papel ativo e, portanto, de transformação, essa importância da mudança, transformação, não só para o autor, mas para a vítima, para a comunidade, para a família, para todo o entorno social, para a escola e todas as instituições que estão nisso. Na verdade, eram esses pontos que eu queria destacar, que estão totalmente em consonância com as propostas que a gente quer trazer hoje. Por favor. E, desculpa, eu só queria fazer um anúnciozinho antes de terminar. Eu achei que a gente fosse ter um debate, mas só para partilhar com esse tema da prisão provisória, das cautelares, que a gente está começando, a partir dessa próxima semana, dia 15 agora, um projeto também com presos provisórios, uma pesquisa, um estudo, presos provisórios, também com as cautelares, em parceria com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, com o apoio da OUC, e que vai justamente, a Ana Carolina está ali atrás do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e vai um pouco estudar o custo da vida, né, de quando você passa por uma prisão provisória. E você tem depois uma consequência para a vida inteira. Então, só para partilhar, especialmente com a Rede de Justiça Criminal, com vocês que estão aí nesse esforço tão grande, que a gente vai também estar junto aí nesse processo para poder repensar, rediscutir valores e caminhos possíveis para lidar com esse tema. Então, compartilhar esse momento.